Olá, nono ano, aqui é a professora Neudes, com mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer a atividade 18, resolução de equações do segundo grau. Hoje eu vou estar explicando como resolver uma equação do segundo grau, tá? Com a solução no conjunto dos números reais. A primeira equação que temos é esta: x² menos 3x menos 4 igual a zero. Trata-se de uma equação completa, por quê? Porque ela tem os três termos. Tem a incógnita, que é o x, que é o número que a gente deve descobrir o valor, certo? x², ela é do segundo grau porque ela está elevada a 2. Se tivesse o 1 aqui, que não aparece, igual aqui, daqui para cá, se tampar essa parte aqui, ela fica o quê? Uma equação do primeiro grau, porque o índice é 1. Se o índice é 2, é do segundo grau. Se fosse um 3, seria do terceiro grau. E assim por diante. Ela é completa porque ela tem os três termos, ou seja, o coeficiente A, o B e o C, certo? Que é o primeiro passo que nós devemos fazer na resolução de uma equação do segundo grau. Primeiro, a gente identifica quais são os coeficientes. Gente, coeficiente é o número que acompanha as incógnitas e mais um que é independente se ela for completa. Independente por quê? Esse menos 4 aqui é o termo independente porque ele não depende de nenhuma letra. Ele não tem letra acompanhando, por isso que ele é chamado de termo independente. O coeficiente A e o B acompanham as incógnitas. Quando você olha aqui, quantos x² você tem aqui? Só 1. Então, o coeficiente A é o número 1. X elevado a 1, que é o termo do meio aqui, é o B. Quantos x elevado a 1 você tem aqui? Menos 3. Aí você copia aqui. Esse é o coeficiente B. E o termo independente? Menos 4, que é a letra C. Então, cada equação ela vai variar os valores de A, de B e de C, ou seja, os coeficientes eles mudam, certo? Depois que você identificou os coeficientes, aí você vai achar o discriminante. O que é o discriminante? O discriminante é um valor que você vai precisar para colocar aqui na fórmula para encontrar o x. Então, é necessário calcular o valor do discriminante. Olha a fórmula. Essa fórmula, ela não muda, tá? Você tem que fazer toda vez a fórmula aqui e depois é só substituir os valores, gente, das letras pelos números. Qual é o valor de B? Qual é o valor de A e de C? São esses que você acabou de encontrar aqui, ó. São os coeficientes, é eles que você precisa para resolver. Então, quem é delta? E você vai copiar aqui substituindo, ou seja, trocando. Em vez de escrever a letra B, você põe o número. Qual é o número? Qual é o valor de B? Olha aqui. O B é esse aqui, ó. Menos 3. Aí, no lugar do B, em vez de você escrever a letra B aqui, você escreve menos 3 elevado ao quadrado, certo? O B está elevado ao quadrado, então o número que eu colocar aqui também vai estar elevado ao quadrado. Como ele é negativo, é necessário colocar o parênteses, certo? Depois do B ao quadrado, o que que tem? O sinal de menos. Esse menos, ele nunca sai daqui, só quando você for desenvolver aqui, certo? Mas ele faz parte da fórmula. Copie o menos. O 4 também faz parte da fórmula, ele não muda. O que vai variar aqui é só o B, que cada equação tem um valor diferente. O A, cada equação tem um valor diferente. E o C, também, cada equação tem um valor diferente. Só isso que vai mudar. Mas o 4 ele vai estar sempre aqui. Tudo é vezes, ó. Vezes A. Agora, em vez de você escrever a letra A, você vai colocar o número. Que número? Qual é o valor de A? 1. Vezes C. Em vez de você escrever a letra C, você vai copiar o valor de C. Qual é o valor de C? Menos 4. Copia aqui, ó. Menos 4. Olha aqui a necessidade de colocar o parênteses.
Tá vendo que tá dois sinais juntos? Não pode, né? Tem que fazer isso. Terminou de substituir, agora você vai fazer as contas. Copia aqui novamente. Você está caçando o quê? Procurando o quê? Encontrar o valor dessa letra grega aqui, chamada delta. Delta é igual, você tem que achar o número para você colocar aqui na fórmula, certo? Olha, quanto que é menos 3 ao quadrado? 9. Sempre vai, o b ao quadrado vai dar aqui positivo, porque tanto faz. Se ele for positivo ou negativo, aqui elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, ele vai ficar um resultado positivo. Não se esqueçam desse detalhe. Copie o sinal de menos, só copia, né? Que a gente só vai fazer a conta de menos depois que fazer a de multiplicar. A gente já aprendeu isso muitas vezes, né? Olha, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Agora tem um jogo de sinal. Eu copiei o sinal de menos aqui, mas olha, quando você multiplica, olha, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Toda vez que tiver dois sinais de menos aqui, ele vai ficar mais, né? Porque faz o jogo de sinal. Pronto, agora é só somar, certo? Se aqui fosse menos, era conta de menos, que primeiro a gente resolve potenciação, multiplicação, divisão, para depois fazer a conta de menos, né? Assim a regra. Quanto é 9 mais 16? 25, não? Então, gente, olha, eu encontrei o valor de delta. Esse valor eu vou usar ele na fórmula para encontrar, porque o nosso objetivo é achar o valor de x. E para isso eu tenho que seguir todos os passos. Olha, o primeiro passo foi encontrar os coeficientes. Segundo passo, encontrar o valor de delta. Agora vamos para o terceiro passo, que é usar a fórmula para encontrar o valor de x. A fórmula é essa. Quem é o x? O x é igual a isso aqui. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Você tendo a fórmula, não tem como errar, tá? Copia a letra x igual. Eu quero encontrar x. Então, para mim encontrar x, eu tenho que fazer esses cálculos. Aí você vai copiar aqui, trocando a letra B, a letra delta e a letra A pelos valores que você já tem aqui. Menos. Gente, a maioria dos alunos erram aqui, nessa hora aqui. E eu vou explicar por quê, para vocês não cometerem o mesmo erro. Esse menos pertence à fórmula, copia. Agora você vai lá no discriminante buscar o valor de B. Olha, quem é B aqui? Quem é B? Menos 3. O que os alunos, a maioria faz? Vem aqui, pega só o 3 e larga o sinal dele lá. E não pode, dá tudo errado. Você tem que trazer o menos 3. Ele não é menos 3, então é menos 3. Na hora de você tirar o B para colocar o valor dele, ele vem com o sinal. O que os alunos fazem? Ah, já tem um sinal aqui, só coloca o 3 com menos 3, mas não é assim. Eu vou colocar entre parênteses, porque o B é negativo. Esse menos aqui não tem nada a ver com esse. Esse é do 3, esse é da fórmula. Aí os dois vão ficar juntos, depois você vai fazer jogo de sinal, eles vão ficar positivo, né? Ele 3 vai ficar positivo. Então tá, seguindo, aqui é o B. O B. Agora eu vou copiar mais ou menos, ó, mais ou menos, a raiz quadrada de delta. Em vez de eu escrever a letra delta, eu já encontrei o valor. Se eu não trocar aqui a letra pelo número, eu não vou conseguir fazer conta com letra, não é isso? Agora é a vez de copiar o traço e 2 vezes A. 2 vezes A. Quem é A? Vamos lá? Número 1. A é número 1. Então, coloque aqui. Pronto. Eu troquei cada símbolo, ou seja, cada letra, pelo seu valor. Agora é fazer a conta. X é igual. Vamos lá. Primeira coisa, fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos é mais, não é isso? Copio 3.
ele vai ficar mais, que não preciso colocar, mas eu coloquei. Mais ou menos a raiz quadrada de 25. Você não vai copiar a raiz agora, você já vai extrair a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? Não é 5? Copia aqui. Agora é a hora do traço. Passa o traço. Embaixo do traço tem uma conta. 2 vezes 1, 2. Aí você coloca. Nessa hora aqui, o que que você tem que fazer? Duas contas aqui, 3 na verdade. Você vai somar 3 mais 5, vai dar um valor. E vai pegar esse valor e dividir por 2. Depois você vai fazer a outra conta. Tá vendo o sinal de menos? Depois você vai pegar 3 menos 5 e dividir por 2. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. Certo? Você vai ter x' ou coloca o número 1 aqui, tanto faz. X, duas linhas. Por quê? É um valor de x, o segundo valor de x. É igual. Porque a maioria das equações de segundo grau, elas têm dois valores. Aí você vai fazer a primeira conta, ó. 3 mais 5, olha. E depois dividir por 2. Não é para dividir por 2? E embaixo você vai pegar 3 menos 5, olha. E também dividido por 2. A diferença aqui é que um é mais, por isso que é mais ou então o menos. Mais ou menos, tá? Aí é só fazer terminar. Quanto que é 3 mais 5? 8. 8 dividido para 2. Copia o 2 lá de novo, para você ver o passo a passo. 8 dividido para 2 é quanto? 4. Tá aqui o primeiro valor do x. O segundo valor, vamos terminar aqui. 3 menos 5 fica menos 2, não é isso? Dividido por 2, não é? 3 menos 5 menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido para mais 2 vai ficar menos 1. Tá aqui o segundo valor de x. Quando você termina, olha, você pode colocar raízes, porque a gente quer chamar de raiz, tá? As raízes são quem? Eu coloco em ordem crescente, o menor primeiro, mas tanto faz. E o 4. Pronto. O nosso objetivo não era encontrar o valor de x. Você pode usar aqui solução, resposta, raízes, tanto faz. É o que você encontrou, o que você estava procurando, que são os dois valores de x, que a maioria das equações de segundo grau possui, certo? Tem umas que possuem só uma raiz, outros não possuem nenhuma raiz, enfim. Mas a maioria tem duas raízes, ok?